Olá, hoje eu trago para vocês uma dica de uma consulta, baseada numa consulta que me foi feita esses dias aqui. Eu trago porque eu sei que é um fato que acontece em muitos condomínios, é um ato muito comum acontecer. Que é o seguinte, o morador foi acusado de estar fazendo muito barulho, está sendo acusado pelo morador de baixo que reclama que ele faz muito barulho na casa dele, no apartamento dele, né? Só que esse acusado de fazer barulho, ele mora, é um casal que tem dois filhos universitários, ou seja, trabalham durante o dia, à noite vão para a faculdade, chegam tarde, cansados e vão dormir. E esse casal também trabalha durante o dia, ou seja, aquele casal tradicional, trabalha durante o dia, chega à noite em casa, janta e vai ver televisão na cama, no quarto, enfim. Não tem motivo, não tem criança em casa, não tem motivos para fazer barulho. E esse vizinho de baixo, há muito tempo, não é uma coisa, uma reclamação, há algum tempo ele reclama para o síndico que esse morador de cima aí faz muito barulho, bate no chão, etc. E não há motivos. E o síndico fez uma advertência e depois aplicou uma multa dizendo que o problema continuava, a reclamação continuava. E foi aí que ele me procurou para saber o que fazer. Eu já vi muitos outros casos semelhantes a esse. Semelhantes. O que eu posso dizer no caso desse? Antes de mais nada, não é problema do condomínio. Por quê? Não está afetando o condomínio, está afetando um morador. É guardado as proporções, como eu falei no outro vídeo sobre vazamento, sobre cano, que quando tem um vazamento de uma unidade para outra, é problema entre unidade, não é problema que tem a ver com o condomínio. Se o síndico quiser, como nesse caso também do barulho, o síndico pode até atuar como mediador, como intermediário, mas não é função dele fazer isso. Não é função dele. É problema entre moradores. Então esse morador que está acusando do barulho, ele mora sozinho, veja só. Ele mora sozinho e acusa sem prova, sem testemunha. O síndico perguntou até, a pedido do acusado, ele perguntou para os outros apartamentos se há esse barulho, houve esse barulho, se eles já perceberam isso. Nenhum disse ter ouvido alguma coisa. Não há nenhuma outra reclamação, nem no livro da portaria, nem o síndico não recebeu nenhuma outra reclamação. Só desse morador, do único que mora sozinho embaixo, que reclama do barulho. E ele veio perguntar para mim, falou, o síndico pode tomar essa atitude de dar advertência e depois dar a multa, porque o barulho, a reclamação continua? E foi o que eu falei, não pode fazer isso. Primeiro, que não deveria estar se intrometendo. Segundo, que como que ele vai dar uma penalidade se não há provas, não há testemunhas? Né? Só um morador. Quem vai garantir se esse morador aí não está com bronca por algum motivo, como eu já vi, está com bronca e está acusando só para encher a paciência desse morador de cima? Né? Ele não tem provas. Então, foi o que eu sugeri e o acusado fez, foi lá para o síndico e falou assim, ó, eu pago uma multa desde que haja alguma prova ou testemunha. Então chega lá para o morador que está reclamando e fala, olha, quando tiver acontecendo barulho, chama algum outro vizinho para vir ouvir, né? Comenta com outro vizinho para vir ouvir, para servir de testemunha, ou chama o porteiro, ou até o síndico. Chama o síndico, já que o síndico está se intrometendo, chama o síndico, liga para o síndico e fala, vem cá, vem ouvir. E aí o síndico vai lá e ouve, para ser uma testemunha. Ou então, na pior das hipóteses, que esse reclamante pegue um celular, um gravador, uma filmadora, e filma lá no momento e mostre. Depois fala, ó, tá aqui, aparece o barulho, enfim. Deve ser alguma coisa alta para estar incomodando, então deve dar para gravar. Ele tem que ter provas. Agora, só vem uma pessoa e reclama e o síndico dá advertência e multa? Não pode, não está certo isso. Essa pessoa que me consultou sobre isso fez isso que eu sugeri a ele e realmente o síndico desistiu de multar, voltou atrás na advertência e foi lá pedir, fez exatamente isso que eu sugeri, que foi pedir provas ou testemunhas para o morador que estava reclamando. E parece que ele parou, porque ele não consegue, óbvio.
Eu já tive casos semelhantes, para que vocês tenham uma ideia, de uma senhora, a mesma coisa, uma senhora reclamava do apartamento de cima, só que é o seguinte, o apartamento de cima era habitado por duas moças que só chegavam tarde da noite em casa, trabalhavam até tarde da noite, e chegavam em casa e nem recebiam visitas, elas iam dormir, né? E não ligavam, segundo elas, nem televisão, tinha dia que elas nem viam televisão, né? Nem som, não tinha nada, não faziam festa, não faziam nada. E elas achavam muito estranho, o síndico chegava, a senhorzinha está reclamando, mas é só ela que está reclamando, o vizinho do lado direito, do lado esquerdo, o de cima, os outros, ninguém ouve, só a senhorzinha tem ouvido para ouvir esse barulho, né? Muito estranho. E o síndico então falou para ela, escuta senhora, só a senhora está reclamando, não é possível, só a senhora ouve que tem música, bagunça, e as meninas nem ficam... E a mulher reclamava, e reclamava, e reclamava, e ele não aguentava mais. Uma segunda-feira, a senhorinha foi lá e reclamou para ele que ela não conseguiu nem descansar no final de semana, porque teve festa, teve música lá. O síndico perguntou para o porteiro se ela receberam alguma visita. Não teve festa, não teve visitas. E aí foram falar com as moradoras, e pasmem, as moradoras nem estavam em casa, elas tinham viajado no final de semana. E a senhorzinha disse que não conseguiu nem descansar por causa do barulho, por causa da música. E elas chegaram só na segunda-feira, né? E aí, ó, seguinte, quando tiver esse barulho novamente, que elas estiverem fazendo alguma bagunça, a senhora chama qualquer funcionário do condomínio para ajudar a verificar. E ela fez isso quando ela achou que tinha barulho, chamou lá um dos funcionários, o funcionário veio, foi lá na porta, tocou a campainha, não saiu ninguém, quer dizer, não tinha ninguém em casa, a senhorzinha estava junto olhando. Ele olhou embaixo da porta, estava tudo escuro, ou seja, não tinha ninguém em casa. E aí foi investigar, foi ouvir, né? Foi buscar, e aí foi perceber que o barulho vinha da rua, que lá do outro lado do condomínio, da parede, é uma rua movimentada, inclusive a região dos Jardins, tem lá um bar com música ao vivo, etc. E o som vinha de lá. E essa senhorzinha, ela achava que o barulho, que a festa, que a música vinha do apartamento das moças, que coitadas sequer ficavam em casa. Então, é preciso ter muito cuidado nessa hora, como eu disse, quando é a reclamação de uma única pessoa, um único morador. Não precisa tomar cuidado, porque só ele está ouvindo, no meio de tantos moradores, só um reclama, está fazendo essa reclamação, seja lá qual seja a reclamação, só um. Ainda se houvesse outros moradores dentro daquele apartamento, se ele tem uma esposa, filhos, irmão, alguma família que também ouvem e reclamam, aí tudo bem, você pode até levantar alguma suspeita, investigar melhor. Agora um só, como eu disse, vai saber se essa pessoa não está ouvindo coisas que não saem nem de lá do condomínio, é externa, da rua, ou vai saber se ela não está ouvindo como tem muita gente de idade, tem zumbido no ouvido. Isso é um problema de saúde. Às vezes a pessoa acha que está tendo alguma coisa no vizinho, né? Ou vai saber se ela não está com bronca, está inventando só para azucrinar a vida do vizinho, que ela não vai com a cara por algum motivo, né? Sabe como é que é condomínio? Quem mora em condomínio entende o que eu estou falando, né? Então, fica aí a dica. Quando acontecer alguma coisa assim, a primeira coisa é pensar o seguinte: quem mais está reclamando? É só essa pessoa? Ela tem como provar? Ela tem provas? Ela tem alguma testemunha? Se não tiver, sinto muito, não dá para o síndico fazer nada. Até porque, como eu disse, quando é entre uma unidade e outra, entre duas unidades, não é problema do condomínio. E se não é problema do condomínio, o síndico não tem que se intrometer. Ok? Fica aí a dica para vocês. Vida de condomínio não é fácil. Não é fácil. Organizar e administrar a vida de dezenas de pessoas. Imagina, se dentro de uma família já tem problemas, imagina dentro de um condomínio onde moram, residem, convivem pessoas de diversas origens, diversos graus de educação, diversas personalidades. Não é fácil a vida de síndico. Se quiserem contato comigo, estou à disposição. adilsonsíndico@hotmail.com. Pode escrever para mim que eu respondo assim que possível. E visitem ali o meu blog, onde eu posto de vez em quando algumas coisas interessantes, adilsonsíndico.blogspot.com.br. Obrigado aí, logo mais num
Em breve eu postarei mais dicas para vocês. Obrigado aí por me acompanhar. Até mais.